De- Ai, ai. Boa noite, igreja. Os adolescentes se apresentaram e foram tomar água, né? Apesar que nos sinais, por que deu sede, né? Mas eu vou esperar eles voltarem, porque eu quero, o início da mensagem tem a ver também com eles. Eu preciso vê-los aqui. O Diego, cadê o Diego? Foi para a classinha o Diego? Para quê? Ajudante? O Diego ajuda? Ai, meu Deus. Deixa ele ajudar. Então, Diego, vai lá ajudar, meu filho. Está na escala. É a igreja de servos, não é? Igreja de servos. Alexandre, ontem o pastor Diego falou assim comigo. Ezequias, eu pensei que você fosse tradicionalzão. Eu falei, eu sou, a Débora que não é. Então, quer dizer, o que eu vou fazer? Eu até sou, Diego, mas a Débora não é, cara. Você vai fazer o quê? Não, o casamento tem dessas coisas. Os solteiros aqui que vão se casar sabem disso. A gente funde também, confunde o jeito de ser, né? Que bênção essa série de cultos de aniversário. Quero saudar você que nos visita nessa noite. Quero saudar você que está nos acompanhando também na internet. Quero agradecer cada manifestação de carinho pela minha vida, pela minha família. Esteja orando aí pelo João Marcos. João Marcos teve uns contratempos. Houve um protesto e bloqueio em Paraty. Então o ônibus queria pegar para Niterói, 2 horas da tarde, foi cancelado. Então ele precisou sair daqui às 5 da tarde para Novo Rio e para Niterói. Então ele ia chegar em casa 6 horas da tarde, vai chegar 10 horas da noite, espero que bem, né? Então orem aí por esse contratempo que o João Marcos teve. Eu disse, foi lembrado aqui sobre o dia da mensageira do rei, mas eu falei de manhã, que é dia da mensageira do rei, mas estou dizendo de novo, é o dia nacional das mensageiras do rei, sejam realmente parabenizadas. Rapidamente também, amados, Erivelto operou essa semana e está bem, está se recuperando, mas carece aí das nossas orações. E outros irmãos que poderiam estar aqui, estão com suas dificuldades de saúde, irmão Israel, a irmã Ivani. Oremos por esses irmãos que se doaram tanto pela igreja, né? Se doaram tanto e agora estão vivendo esse tempo de serem cuidados, né? Esse início de semana fui visitar os meus pais lá em Sumidouro, lá em Seropédica, e meu pai deixou o ministério recente e eu não estava no ministério, não estava passando mal, só foi deixar o ministério, começou a passar mal. E aí eu falei, pai, agora, pai e a mãe, né? Vocês precisam agora aceitar serem cuidados. E aí é difícil. Meu pai do céu, deixar ele homem aceitar ser cuidado é um desafio. Mas vai ter que aprender, né? Todos nós precisamos aprender também a sermos cuidados. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30. Querendo Deus e Jesus não voltando antes, eu encerro a série de Tessalonicenses no domingo. E já começo na outra semana, querendo Deus, a série na quinta-feira, né? Será a próxima quinta. A não ser essa, eu termino a série em Tessalonicenses. Na outra quinta, começo a série em Mateus.
o Evangelho do Reino, para a gente seguir essa temática do reino. Todas as mensagens desse final de semana você vai ter no canal do YouTube da igreja. Eu encorajo você a assistir novamente e a compartilhar. Pastor Bravin falou pelo rei e pelo reino, Efésios 4:15, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Pastor Léo, hoje de manhã, foi muito feliz ao falar no tema viver pelo rei e pelo reino, em Isaías 6, 1-8. E aprove a Deus, amados, são essas coisas legais que acontecem quando Deus está no controle de tudo, que a série de 1 Samuel chegasse nesse domingo com a temática sobre a luta, a guerra que a gente vem travando pelas nossas famílias. Queridão, queridona, não tem sido fácil, tá? Aquilo que a gente ouve das famílias é de chorar. Eu trabalho com crentes aqui, membros da nossa igreja e aconselhamento, Débora também. Mas por extensão do ministério, eu também tenho estado com pastores. E a liderança batista e os nossos irmãos e irmãs têm chorado pelos seus filhos. Têm chorado pelos seus casamentos. Daci, eu lembro-me de um pastor do interior que falou comigo chorando, que a esposa dele se afastou do Evangelho, voltou a beber, e que agora ele ia para o culto e passava pelo bar e encontrava com ela lá. Havia por lá. Como é que eu vou continuar no ministério? Ele falava. Há pais, amados e amadas, que não dormem mais. Porque os seus filhos saem de casa e não dizem aonde vão ou para onde ou que horas retornam. Filhos e filhas que admitem e de certo modo, agora, devido a toda uma questão cultural favorável, admitem uma falsa sexualidade, que a homossexualidade é uma falsa sexualidade. E os pais ficam perdidos. Famílias saqueadas. Jesus disse, e João registrou no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olhe para mim aqui, somente os adolescentes. Estão comigo? Dia 28 de novembro, todos pararam diante da televisão. E é claro que durante o que estava acontecendo, a gente não sabia exatamente como que aquilo ali iria se desenrolar. Domingo passado, em um programa de jornalismo, foi feito um cronograma de como que a partir das 6 horas da manhã, uma operação militar no complexo do Alemão e da Penha
atingiu então aquela comunidade, um grupo orquestrado pelo Estado, pelas forças de segurança. E como fim da operação, meu ponto aqui não é questionar ou avalizar ou avaliar nada. Resultado final, 120 mortos. Eu achei interessante que nesse contexto, alguns testemunhos que eu salientei, e que venha essa proposta de famílias saqueadas, começaram a surgir, Danilo, por pais que, repito, desculpa a expressão, deram a cara e disseram, olha, meu filho não foi vítima da violência, meu irmão, meus irmãos, ou do Estado, ou do tráfico, porque eles quiseram essa vida. Dentre alguns testemunhos desse, eu salientei para compartilhar aqui o depoimento de um pai, de um jovem de 14 anos. Alguns que estavam aqui têm essa idade. Que foi morto também nessa operação. Michel, o nome dele. No depoimento, o pai disse: na semana passada ele estava em casa, quarta, quinta e sexta. No sábado eu fui na rua comprar biscoito e bolo para ele. Quando eu voltei, me disseram, passei na casa do fulano e o Michel estava no portão com uma mochila nas costas. O nome desse pai é Samuel. Samuel voltou, deu falta das roupas e perfume do filho. O pai continua. Ele só me ligou no domingo à tarde, de véspera do acontecido, que foi, se não me engano, numa quarta-feira? Terça-feira. Ele só me ligou no domingo à tarde. Disse, vou falar contigo quando estiver fora. Ele morava com o pai numa outra comunidade. Vou falar contigo quando estiver fora, hein? Eu vou falar todo dia para dar bom dia. O pai disse, olha, eu não sabia o que fazer, mas jamais imaginava essa situação. Na terça-feira, Samuel, este pai de 56 anos, Dani, antes de sair para trabalhar, ligou a TV. E ficou sabendo sobre a operação. Ele disse, eu sabia que ele estava lá. Liguei para ele às 8h30. Meu filho, como é que você está? Ele ainda respondeu. Eu estou bem, pai. Quarta-feira vou estar em casa. E desligou. Daquele horário em diante, não atendeu mais o telefone. Na quarta-feira, depois de ver a fotografia e reconhecer Michel, Samuel disse que não quis ir até a penha, onde os moradores recuperaram corpos, deixaram enfileirados. Aquela cena que vocês sabem como foi. Preferiram ele e a esposa, a ex-esposa, irem diretamente ao IML.
para fazer o reconhecimento. Quando conseguiram a liberação do corpo, Samuel disse que optou por um enterro rápido. Perder um filho assim não é uma forma natural, ele disse. Morte natural a gente chora, sofre, mas aceita. Agora chegar lá, ver meu filho com um furo na cabeça. Gente, quem pode imaginar isso? Ter que reconhecer o corpo do próprio filho assim? Vamos ao texto. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziglag. Tomaram Ziglag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Pega essa expressão aí, se você achar que é correto, sublinha aí. Ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Se achar interessante, sublinha essa frase também. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no corpo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita. E meu senhor me deixou aqui, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando?
Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou, lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhe saltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, glória a Deus, nem um despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes dará ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. E ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, Ramote do Neguebe, Jatir, Aroer, Sifimote, Estemoa, Racal e das cidades dos Jeramenitas e dos Queneus, de Orma, Borazã, Atasse e de Hebron, de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Deus, por favor, capture a nossa atenção e fale-nos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Gente, quando o povo hebreu deixou o Egito, começou a sua jornada para a terra prometida, Deus disse que não os levaria pela terra dos filisteus, embora o caminho fosse mais curto. Há quem diga que poucos meses seriam suficientes para que o povo saísse do Egito e chegasse até a Canaã. Mas como eles não poderiam enfrentar a guerra e poderiam decidir voltar para o Egito, eles foram para o caminho mais longo. E nesse caminho mais longo, que levou 40 anos, em Êxodo 17, registra que os hebreus passaram pela terra pelo Sinai, e os amalequitas vieram para lutar contra eles em Refidim. Não os atenderam bem. Os amalequitas desde então se tornaram inimigos confessos, declarados do povo de Deus. Em Deuteronômio 25, 15 diz: lembre-se dos amalequitas, do que eles fizeram no caminho, quando estavam saindo do Egito. Ato contínuo, os amalequitas sempre estiveram ao encalço do povo de Deus. Tanto no período de Samuel, quanto no período de Saul. Você se lembra muito bem da passagem que Agag, rei dos amalequitas, esse foi o momento de queda de Saul. A ordem de Deus era para que Saul liderasse o seu povo para exterminar todos os amalequitas, e não deixando nada, nem animal, nem nada. Saul
ele aprecia o desprezível e pega despojo, e ainda preserva em vida Agag, o rei amalequita. Samuel, que não era um homem de guerra, teve que matar o rei. Os amalequitas continuaram sendo uma pedra no sapato do povo de Deus. No período de Ester, lá na frente, no reino persa, vai surgir um cidadão na história chamado Amã, inimigo declarado também do povo de Deus, que é chamado de Acagita, descendente de Agag, rei dos amalequitas. E aí não vou entrar na história de Ester, depois você vai lá e lê. É interessante, amados, que Saul não quis cumprir a ordem de Deus em 1 Samuel 15, matando todos os amalequitas, meu queridão e minha queridona. E no livro de Ester vai ter gente dando trabalho para o povo de Deus. Coisa muito séria. Olhe para mim, queridão e queridona, Davi estava achando que estava com a situação arrumada da sua vida. Ele já estava há 1 ano e 4 meses sendo protegido pelo rei Aques, rei dos filisteus. E ele achava que aquelas incursões que ele estava fazendo junto ao exército filisteu, ganhando a simpatia daquele rei, estaria de fato trazendo um tempo de calmaria. Mas olhe para mim, queridão, e olhe para mim, queridona. Não há calmaria quando você não está no centro da vontade de Deus. Deus não queria Davi junto aos filisteus. E aí você vai lá no YouTube, pega a minha mensagem nos capítulos 27 e 29, é uma mensagem só, e você vai ver ali que Davi precisou ser lembrado por Deus numa situação muito interessante. Dentre o próprio povo, os comandantes filisteus disseram: Aques, rei, a gente não tem que tolerar esse tal de Davi aqui. Esse Davi não é dos nossos. Davi sai, então, ao final do capítulo 27, e caminha junto com seu exército de 600 homens, algo em torno de 80, 85 quilômetros, e volta para a terra, para a cidade de Ziglag. Olhe para mim aqui, Ziglag, lá no sul de Judá, uma cidade do Neguebe. Os filisteus haviam dado Ziglag, designado Ziglag como lugar de residência de Davi e dos seus homens durante aquele 1 ano e 4 meses. Até nos dias, amados, adiante, a cidade de Ziglag vai se tornar uma cidade real, pertencendo aos reis de Judá. Você imagina, depois de 1 ano e meio, depois de um tempo de guerra, um tempo onde havia lutado tantas batalhas, o povo volta, 600 homens, amados. Davi havia deixado suas esposas, Ainoã e Abigail, os seus soldados, Fabiano, deixaram também as suas famílias ali. E quando eles chegam a Ziglag, qual o quadro, amados? Olha para mim. Qual o cenário? Ziglag estava destruída, estava queimada. E mais do que destruição estrutural, as mulheres, os filhos, as filhas foram sequestradas. Onde estão as nossas famílias? Onde estão as nossas esposas, os nossos filhos, as nossas filhas? O retrato, amados e amadas, é atroz. Eu não consigo imaginar essa cena, mas eu preciso descrever aqui para vocês: cansados, sem provisões, cenário de destruição.
terroristas amalequitas haviam feito o seu serviço de destruição e de saque. São realidades, amados, que mesmo homens guerreiros se abateram. Porque olhe para mim, até homens guerreiros são seres humanos normais. Tem hora, gente, que mesmo uma pessoa experimentada, eu vi depoimentos também em guerras, em que as pessoas falam o seguinte: olha, eu nunca vi algo assim. Davi, então, ele toma uma atitude pelo rei, pelo reino. Ele era súdito do rei dos reis, amados. Davi era ungido. Ele está abatido, mas era ungido. E nos ensina a grande lição, Vitor. Esse texto nos ensina que quando nossa família é atacada pelo diabo, nós consultamos ao Senhor pela melhor estratégia e guerreamos. Os amalequitas estão aí, amados. Os amalequitas estão nas portas das escolas. Os amalequitas estão, preste atenção nesses canais do YouTube, através de influencers. Esses amalequitas estão dentro de casa. E preste atenção aqui com tristeza. Esses amalequitas podem estar dentro da igreja. E diante desse quadro, eu sou pai de um jovem de 20 anos. O que fazer, amados e amadas, quando a gente vê, como o caso de Samuel que contei aqui, que me parece que é separado da esposa, mas se for uma imprecisão histórica, esse detalhe não vai fazer diferença, porque a fala é muito dele só. Dele só. Há no registro, amor, no depoimento, você se lembra, que ele fala o seguinte: essa semana eu fui no mercado comprar o biscoito que ele gosta. Aí depois, quando eu passei do caixa, cheguei em casa e falei: poxa, mas ele não está aqui para comer. Estão saqueando as nossas famílias, amados. O diabo faz isso sem dó e sem piedade, Adonias. O saque das famílias é o primeiro episódio dessa série que você vai maratonar comigo nos próximos 25 minutos. O saque. O que acontece no saque, amados? Davi e seus homens são surpreendidos por um quadro desolador. Cidade queimada, mulheres, filhos, filhas sequestradas. Foi pela misericórdia do Senhor que os amalequitas pouparam com vida as mulheres e as crianças, pois em seus ataques, amados, Davi e seus homens mataram muitas mulheres e crianças. Se fosse por reciprocidade, não ficaria Ainoã, Abigail, filhos e filhas, não. Mas Deus guardou. A expressão no versículo 2, os levaram consigo, significa literalmente, os tomaram de lá. A impressão é de animais sendo tocados por pastores e boieiros. Quando eles chegam e veem aquele quadro, o texto que eu pedi para você salientar, diz assim: olha, os homens se acabaram de tanto chorar. Versículo 4. O povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Versículo 6 vai dizer que Davi ficou muito angustiado. Repita comigo: muito angustiado. Muito angustiado.
O verbo do hebraico aqui é o mesmo verbo para ser espremido contra um canto, ou como um oleiro que aperta a argila dentro de um molde. É esse movimento aqui, ó. Espremido. Davi ficou com a alma exprimida. Davi não tinha mais forças, amados. Aqueles homens não tinham mais forças. Alguns que estão me ouvindo nessa noite, aqui presencialmente, alguns certamente online vão se identificar comigo. Se não já choraram, choram e me desculpa, ainda chorarão, sem encontrar forças mais para chorar. Porque é triste, amados. A gente não cria filho, amados, para ser executado numa operação militar. Ninguém cria filho para isso. Ninguém casa, pelo menos eu prefiro entender assim, tá? Ninguém casa para se separar. Eu fico imaginando aquele trabalho que tem, o cartório cobra uma grana preta. Quem casou recentemente aí, acho que ele não veio aqui, deve estar até trabalhando para pagar até hoje. Já tem uns 10 anos. Porque, gente, é caro pra caramba. Eu fico imaginando a pessoa casar, Alexandre, e falar o seguinte: cara, eu estou casando aqui para me separar. Você consegue imaginar isso, Anderson? Casa para dar certo, gente. A pessoa casa para ser feliz, fazer o outro feliz, aquela lorota toda. Mas dá errado. O príncipe vira um sapo. A princesa vira uma Fiona. A coisa fica feia, amados. Nascem os filhos que não são anjos, são monstrinhos. E é difícil, a vida 2, a vida 3. A sogra visita, o que em alguns casos é traumatizante. A vida em família não é fácil, amados. E aí vem um sax. Você não pode se esquecer, João 10:10, tá ok? Está comigo? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Só que Davi resolveu fazer diferente. Olha para mim. Davi era o cara diferente. Porque diz o versículo 6, que Davi se reanimou no Senhor. O povo estava aflito. Davi estava angustiado. Versículo 6 vai dizer, Davi ficou muito angustiado. Mas o final do versículo 6 diz, mas ele se reanimou no Senhor. O verbo reanimar é fortalecer, prevalecer, endurecer, se tornar forte, ficar corajoso. Olha para mim, queridão e queridona, Davi é o cara. Porque ele servia o cara dos caras. Ele servia o rei dos reis. Em 1 Samuel 13:14, vai dizer que o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer claramente ali, que o Senhor, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, dando testemunho, dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu quero lhe falar, meu queridão e minha queridona, que a despeito de tudo que você está passando na sua família, é compreensível que você esteja, vez por outra,
chorando tanto. E dizendo como Paulo disse aos 2 Coríntios, né, capítulo 1, algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Mas aí eu quero que você, queridão e queridona, por favor, em nome de Jesus, pela autoridade da palavra dele, não é a minha, é a palavra dele, você vai repetir para você Hebreus 13:6, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que alguém pode me fazer? Diante do saque, confia, reanime a sua fé, a sua esperança. Seja forte, seja corajoso. Todas as madrugadas, abra a porta do quarto do seu filho, impõe as mãos sobre eles enquanto eles estão dormindo. Ore, abençoe, lute, guerreie pelo rei e pelo reino. Queridão, queridona, eu falo isso com lágrimas nos olhos e voz embargada, sem ser qualquer tipo de emoção forçada. É real, é sincero no meu coração. Nós não geramos filhos para o inferno. Eu não posso aceitar isso, queridão e queridona. Se eles decidem ir para o inferno, é conta e risco deles. Mas enquanto vida eles tiverem, e nós tivermos vida e fôlego, nós vamos clamar por eles. Senhor, salva o meu filho, pelo amor de Deus, salva o meu filho. Não deixa minha filha se perder. Não deixa meu casamento acabar. Se reanime. Queridão, queridona, preste atenção, se reanime. Se reanime no Senhor. Davi nos ensina também, Vitor, a consultarmos ao Senhor. Davi vai até Abiatar, versículo 7. Abiatar era o sacerdote que havia sobrevivido ao massacre da cidade de Nob, onde Saul matou dezenas de profetas, se não me engano, para mais de 80. Abiatar escapou, pegou o evode, o sacerdotal, a estola sacerdotal, onde havia o modo de consultar ao Senhor através das duas pedras. Uma pedra representava sim e outra pedra representava não. O Urim e o Tumim. Nesse tempo, amados, era comum para se ter uma resposta objetiva de Deus, se fazer uma pergunta que cabia uma resposta simples, única, sim ou não. Davi ora no versículo 8, uma das menores orações da Bíblia. Preste atenção, pai. Preste atenção, mãe. A oração era: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Diante do caos, amados, Davi não quis correr o risco de fazer nada sem ouvir o favor ou receber o favor do Senhor. Essa progressão para mim é extraordinária. Davi ficou angustiado, versículo 6. Davi se reanimou no Senhor, versículo 6. E Davi consultou o Senhor, versículo 7. Eliana quer ser bem-sucedido, bem-sucedida, siga essa progressão. Se angustiar é normal, amados. Quem nunca aqui não colocou a mão na cabeça e disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou orando, Senhor, estou vindo com os meus filhos para a igreja, eu acho que eu estou passando alguns valores, mas Senhor, eu estou angustiado. Ela começou a se cortar. Ela começa a se matar, ela já tentou se matar tomando medicamentos.
Ela tem assistido vídeos estranhíssimos, assistindo filmes. De repente ela só quer usar a roupa preta, pintar a cara de preto, seguir influências diabólicos. O que está acontecendo? Meu filho não era assim, minha filha não era assim. Já não quer mais ir na igreja. Diz que os adolescentes da igreja são chatos. Diz que o pastor é um ultrapassado, só pega no pé dele ou dela. Ô pai, mãe, eu não quero ser crente. Se angustie então. Se angustie, porque eu não quero ficar dourando a pílula com vocês. Vocês sabem que eu estou aqui há 32 anos, eu não falo para agradar. Talvez você já tenha até perdido. Game over. Você se angustia, tem que se angustiar. Mas queridão, queridona, aí tem a virada de cena. Se reanime no Senhor. Se reanime, cara. Queridão, queridona, pode ser esse culto, o que estava precisando. Eu creio nisso, amados. Eu falo que o pessoal precisa prestar atenção nos cultos e não faltar culto, porque pode ser o culto que Deus é claro que a minha teologia diz que quando Deus quer falar, Deus fala, tem essa coisa toda. Mas, gente, vai ver aquele culto que você... Eu não sei, a minha teologia não é que seja aberta, mas eu fico com algumas coisas meio estranhas na minha cabeça. E olha que eu não sou tão questionador, mas eu falo Tomé. Tomé faltou aquela reunião que Jesus apareceu. Faltar culto é problemático, está lá em João. E aí no outro culto, Tomé vai e eles falam, caramba, sabe quem esteve aqui, Tomé? Ah, quem? Jesus. Para com isso, gente, deixa bobeira. Jesus morreu. Não, ele esteve aqui. Ah, esteve aqui. Eu só acredito vendo. Porque perdeu, amados. Claro que depois Jesus teve misericórdia dele, voltou no culto que ele foi direitinho. E ainda falou, Tomé, toca aqui, Tomé. Aí Tomé fica, toca aqui. Reanima o seu coração. Reanime o seu coração, seu filho não morreu ainda. Ele pode voltar. Eu vejo a minha mãe sumindo a cada dia, se consumindo pelo meu irmão. Meu pai, mesmo aquele jeitão duro, ele fala assim, mas tem que, não vale nada, mas tem que orar, aquela história toda. Um dia eu parei de falar do meu irmão, porque a minha mãe olhou para mim, aquele olhinho caindo já, e falou assim, Ezequias, só ora por ele. Aí, cara, você vai ficar fazendo questão do que o seu irmão fez, faz, deixa de fazer, que ele se aproveita do pai, da mãe e só pede dinheiro. Para de ficar, você que tem irmãos, amados, sempre tem uma encrenca, 1, 2, 3, mas esquece. Se reanima no Senhor. Olha para mim, diga comigo, eu vou me reanimar no Senhor. Diga de novo, eu vou me reanimar no Senhor. Porque você tem que confiar. E aí você consulta o Senhor, como Davi fez. Senhor, eu devo perseguir esse bando? Eu devo continuar lutando a favor da minha família? Eu devo continuar, amados, como Efésios capítulo 6 diz, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. E aí, nós vamos continuar orando? Nós vamos continuar guerreando? Nós vamos continuar jejuando? Nós vamos continuar acreditando? Pastor, ele não quer vir na igreja, mas convida. Convida nesse aniversário, convida no ano que vem, convida no outro, convida no Natal. No Natal vale a pena, amados, porque a mensagem é curta, tem musiquinha de criança, o pessoal gosta. Vem. Vai ter comida. Vem para comida. Hoje eu vi uma opção de gente só vindo para comer, mas deixa vir, eu noto, eu sei, eu sou pastor, gente, eu vejo, esse sujeito não está no culto, cara, só vem para comer, o infeliz, mas deixa vir. Estou vindo ali na fila, estou vendo, caramba, você, não estava, você não estava. Mas está ali, gente, está ali, é filho de crente, está ali. Pelo menos lá, quem sabe, alguém fala assim, passa esse pernil, o cara entende, aceita Jesus, e o cara aceita.
Não sei, tem que acontecer alguma coisa, não é? Passa Coca-Cola, o cara entende, olha, Jesus é bom e quer mudar a sua vida, não sei. Quem sabe numa oração ali, eu acho que eu vou até parar de orar pela comida aqui, eu vou orar lá na fila, vou orar, Senhor, levanta pessoas aqui, Senhor, salva pessoas neste lugar, salva. Só de ver a Jéssica servindo ali já é um milagre, então já tem milagres acontecendo a cada reunião. Então, gente, brincadeiras à parte, eu devo perseguir esse bando? Sim. Eu vou conseguir alcançá-lo? Você vai alcançar. Eu vou alcançar? Davi fala, você vai alcançar. Vitinho, você está ligado? Então adianta, meu filho. Aí vem o resgate. O resgate. Davi parte com 600 homens. Imagina a cena comigo. Chega no ribeiro de Besor. Mas tem gente retardatário. Gente que fica para trás. Ai, meu Deus. O Senhor tem misericórdia, né? 200 ficaram. Era 600. Kelinha. 200 salários não dá para a gente não aguenta mais. Sabe por quê, gente? Nem todo mundo aguenta. E aí a gente precisa o seguinte, confiar que outros vão guerrear para nos ajudar também. Eu acho que no final, pastor Léo, todos ganharam despojo, porque não importa quem ficou ou quem saiu, a guerra é a mesma. Então, em Israel se estabeleceu o Instituto da Equiparação. Eu estou usando esse termo moderno, né? Da equidade. Mesmo quem ficou vai ganhar o mesmo despojo. Sabe por quê, queridão? Olhe para mim. Eu vejo algumas lutas aqui, a pessoa não está força de lutar. Então, o que a gente faz? A irmã Elma ajuda em oração. A Roberta ajuda em oração. Pastor, eu não aguento mais. Então vamos ajudar. Eu gosto muito de Arão e Ur, não é? Que levantam ali o braço de Moisés. Moisés está ali. E vem Arão e Ur. E Moisés está assim, e Arão de um lado e Ur do outro. Enquanto ambos estavam segurando cada uma das mãos de Moisés, a vitória acontecia. No reino é assim, amados. Além disso, no versículo 11, eu vou contar rapidinho essa história. Ela é muito boa. Mas diz o seguinte, olha, Deus coloca no caminho de Davi e os seus homens um camarada assim, um improvável. Como é que Davi iria chegar com seus 400 homens, que 200 ficaram, estavam cansados, mortinhos da Silva, e ia pegar os amalequitas assim, onde eles iriam? Como é que iria circular tudo? Não tem como. Aí encontra um homem egípcio, assim, já quase morto. 3 dias sem comer. 3 dias sem beber. E o egípcio está lá, e de repente pegaram aquele homem e levam para o Davi. Davi, que era um cara ético, um cara correto, deu pão e deu água. E depois deu um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passas. E ele comeu assim, e diz o texto que ele recobrou as forças. Então Davi diz o seguinte, cara, de onde você é? De onde você vem? O Senhor às vezes levanta pessoas, amados, para nos ajudar. Esse moço egípcio pode ser uma professora não crente, pode ser um cara de uma academia, pode ser um cara do taekwondo, do karatê, da capoeira, pode ser um amigo, um vizinho, um cara que tem vontade de ter filho e nunca teve, e que adota o seu, e que gosta, e que apoia. Esse moço egípcio diz o seguinte, olha, eu sou servo de um amalequita, só que ele me deixou aqui porque eu fiquei doente. E nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Laci, eu te amo, mas se fosse você, um cara, eu dizer o seguinte, o que pôs fogo em Ziglag? Você é culpado, pá, matou. Não, não é, calma. Quando ele ouviu isso, ele ficou quieto.
E foi estratégico, ele perguntou assim: você pode me levar até lá? Onde o bando está? Porque ele deu pão, deu água, deu alimento, deu provisão. O homem diz: olha, jure por Deus que você não vai me matar nem vai me entregar. E eu levarei. Se não fosse esse homem, amados, essa providência, sabe, por detrás de cada providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. William Cowper. Se não fosse essa situação, Davi não conseguiria chegar. Mas Davi chegou. Chegando lá, os amalequitas estavam em festa, achando que haviam vencido a batalha. Queridão, olha para mim. O diabo está em festa, porque ele acha que ele já roubou seu filho. Ele acha que ele já roubou sua filha. Porque ele não é onisciente, amados. O diabo é no mínimo, um cara muito inteligente, sagaz. Ele é astuto, a Bíblia fala. Mas onisciente ele não é. Ele pensa que está abafando. Ele pensa que aquele seu filho, aquela sua filha que está afastado da casa do Senhor é dele. Mas não é não. Não creia nisso não. Davi foi lá, junto com seus homens. E para encurtar a história, diz que Davi, versículo 18, salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Salvou as suas 2 mulheres, não lhe saltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Repita comigo: Davi trouxe tudo de volta. Deus quer que você creia que você vai trazer tudo de volta. Ah, pastor, mas Deus vai... Olha, gente, você só para de orar quando morrer. Porque vai ser estranho eu no seu velório e ver você clamando. Você não vai clamar. Mas enquanto você tiver vida, olha para mim. Papai e mamãe agora, tem muito filho e filha que não está aqui ainda, né? Mas se está perto, diga para ele agora e para ela: eu nunca vou deixar de orar por você. Diga agora. Aproveita agora. Faz isso agora. Diga: eu nunca vou deixar de orar. Você às vezes é estranho, me trata mal, fala mal da minha comida, mas eu nunca vou deixar de orar por você. Eu vou acreditar. O seu filho não está aqui hoje no culto. Onde ele está? Mas, queridão, queridona, pelo amor de Deus, olha para mim. Não desista dele, não. Ele pode não valer nada, mas Deus e você gostam dele. Tem que gostar, tem que apoiar, tem que acreditar. Um dia vai acontecer, amados. Eu não sei como. Um dia o Senhor vai fazer acontecer. Quantos filhos aqui são improváveis, amados? Quanta gente aqui, papai, mamãe, avô, avó, oraram a vida inteira para estar aqui hoje. Irmã Leni, irmã Jandira. Quantos? Gente que orou. Senhor, abençoa a minha família, salva a minha família. A mamãe do Pedro e do Mateus, que o Senhor a tenha. Que de joelhos orava: Senhor, a minha situação é difícil. Mas orava, ela não viu, amados. Ela não viu pelos olhos humanos, mas em vida ela viu pelos olhos da fé que Deus iria atender a oração dela. Davi salvou, amados. Levou até os animais, coitados. Diz que não pode maltratar os animais, né? O Pepe cantou hoje, não pode maltratar os animais. Mas levaram todos os animais como despojo. Por que despojo, amados? Porque toda a batalha pertencia ao Senhor e o despojo também pertencia a Ele. Em Gênesis 16 está claro isso. O rei de Deus é exaltado, mas deve estar também ao lado dos súditos. É como o rei Jesus, não é?
é o mais glorioso, é o mais humilde. E Ele é nosso. O despojo, amados, que nós temos é o próprio Jesus, que de Deus se tornou despojo, né? Se tornou herança. Ele é a nossa herança, Emanuel. Então, eu quero terminar com essa progressão. Versículo 6, Davi ficou angustiado, muito angustiado. Versículo 6, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 7, Davi consultou o Senhor. Versículo 9, Davi partiu, depois de obedecer à oração. E versículo 18, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. E versículo 19, Davi trouxe tudo de volta. Se você tiver fé, estenda suas mãos e receba essa palavra. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Dando 2 cliques, Vitor. Temos diante de nós constantemente retratos de famílias saqueadas. O diabo tem trabalhado para tomar posse da nossa mente e do nosso coração. Quer ver uma coisa simbólica que nós vamos fazer? Depois a moçada até vai mexer comigo, que é uma recaída pentecostal, mas não é. Porque eu não sou pentecostal. Eu já falei, eu sou tradicionalzão. A Débora que é animada, né? Mas, quem sabe, se você aceitar isso, que eu vou propor do meu coração aqui agora. Ao final do culto, você coloca no celular aí uma foto da sua família, nós vamos orar. Não é orar pela foto. É orar, fazendo essa conexão, lembrança, essa imagem de alguém que você quer ver de volta, de alguém que Satanás tomou de você, está afastando de casa. Porque, gente, mãe e pai sabem quando o filho já está fora. O filho não precisa sair de casa, gente. O Michel não saiu de casa. Não saiu de casa. Ele ia para o complexo, porque o pai não morava lá. Ele ia para o complexo, tirava foto com fuzil. Eu não sei se o garoto usava fuzil ou não. Não sei. Mas que ele gostava de tirar foto, ostentação, a cultura da ostentação. O pai sabia que ele era iludido. O pai sentava para conversar. Você acha que pai e mãe, amados, de garoto envolvido com tráfico, nunca parou para pensar, nunca parou para conversar? Tem gente que acha que o pai e a mãe é culpado. Gente, pelo amor de Deus. É gente que conversou, que orou. Para de falar besteira, para de ficar postando asneira nas redes sociais. A gente precisa entender isso, mas morreu porque quis. Sim, tem muitos históricos, gente, mas são famílias. Para não falar só dos traficantes, uma mãe de um policial que morreu disse o seguinte: olha, está aí, ó. Está aí. Meu filho tinha planos. É uma guerra, amados. A sociedade brasileira vive numa guerra. E numa guerra não há vencedores e perdedores. Numa guerra só há perdedores. Só há. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Mas olha para mim, todos são vítimas do pecado. São conscientes? Sim. Mas foram tomadas por Satanás. Porque o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, cara. Vitor, com a direção do Senhor e amparados por sua bondade e misericórdia, iremos passar pelos momentos adversos da nossa vida. Eu não sei qual foi o contexto que Davi escreveu o Salmo 23, né? Mas ele disse: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Para terminar, deixa a tela. Samuel, o pai do Michel, de 14 anos, morto naquela operação contra o Comando Vermelho,
termina o seu depoimento, Dani, dizendo assim: eu não quero crítica sobre o Estado, nem contra o tráfico, nem em relação ao tráfico. A minha preocupação é com aquelas pessoas que perderam, aquelas pessoas que precisam de uma palavra de conforto. A minha preocupação é o conselho ao qual foi dado para os jovens, atenção adolescentes, jovens, para que repensem a vida. Porque o que aconteceu já passou. Aí ele deixa uma mensagem, pensando nas famílias. Ele diz algo que doeu lá no fundo do meu coração. O filho é uma herança que precisa ser tratada. Pais têm que ter intimidade com os filhos, olhar o comportamento deles. Quando meu filho chegou, eu busquei toda a informação porque percebi que não era o que me disseram. Não era questão de que o meu filho queria ficar na rua, a situação era muito maior. Eu aconselho os jovens, vão para o colégio, estudem, se preparem para alcançar sonhos. Tudo que é conquistado com esforço, dá liberdade. O melhor amigo e companheiro de um jovem, nos momentos difíceis, são os pais. Nos momentos de necessidade, quem se esforça são pai e mãe. Para chegar e te abençoar, porque é teu pai, tua mãe. O amor do pai e de uma mãe é insubstituível. O conselho deles é paternal. Qual mãe quer perder um filho? Se segurem na cadeira. Eu garanto que eu estou terminando, mas eu tenho que pegar esse gancho aqui. O amor de um pai e de uma mãe é insubstituível. Qual mãe quer perder um filho? E aí, queridão, deixa essa palavra entrar no seu coração agora. Isaías 49:15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Aleluia. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, o Senhor está dizendo para você: eu, porém, não me esquecerei de você. Quer ver uma outra palavra? Está preparado, gente? Atenção. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E aí, Lorena, recebe essa palavra aí. Davi, 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, não é de teoria, não é de conversinha fiada, Alexandre. Isaac, é de fato. Somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu acho, queridão e queridona, que o crente não deve ficar acima dessas discussões sociológicas, políticas, partidárias, essas besteiras aí. Nós temos que olhar sempre para o ser humano. Se essas 120 pessoas, entre policiais e traficantes e tantos outros, faleceram, para que nós ouvíssemos o testemunho de um pai como Samuel, um testemunho humano, valeu a pena pelo menos para a gente acordar. A gente olha esses relatos e pensa que aqueles números, aquelas pessoas são números.
Até mesmo porque já são estatísticas. Sim ou não? Já são estatísticas. Só que isso não pode valer. Porque a gente tem a Ana Clara, a gente tem a Elise, a gente tem o Iago, a gente quer o Diego, a gente tem o Diego, a gente tem o Estevão, a gente tem a Joana, a gente tem a Linda, a gente tem a Maria Emília, a gente tem a Lorena, a gente tem o Mateus, a gente tem o Isaac lá e o Isaac cá. Quem tem filhos, amados, quem tem filhas, jamais vai ver as tragédias noticiadas pelos telejornais como estatísticas. Porque, gente, o pastor só está apelando, eu não estou apelando não. Poderia ser o meu filho, gente. Você acha que eu sou responsável? Eu ensinei, Débora ensinou, mas a vida dele com o Senhor é dele com o Senhor. É graça, amados. Quem tem filho andando no caminho do Senhor não é merecimento. Para, bobão, de achar que é pura graça. E os amalequitas estão aí, e pegando os nossos filhos, e tentando roubar os nossos esposos, as nossas esposas. O meu foco é muito filho, filha, porque eu fico emocionado. Ontem as mulheres, os jovens, hoje as crianças cantando de manhã. Gente, o que vai acontecer se amanhã ou depois? É Deus, é graça, gente. O Heitor vem e canta, o Samuel vem e canta. Mas quantos, amados? É que você talvez não tenha noção. Eu estou aqui há 32 anos, gente. Eu cansei de ver criança vindo cantar aqui, e hoje, meu Deus, sabe-se Deus onde estão. Vai doer muito. Então eu vou guerrear. Não sei você. Posso perseguir esse bando? Nós vamos conseguir alcançá-lo? Nós vamos lutar, Jorge. Não vamos desistir da Maria Fernanda, do Danilo, da Laura. Nós vamos dominá-los agora. E se ele não está aqui, você vai pegar a foto, vai colocar no seu celular. E nós vamos clamar agora. E você vai estar junto com seu filho, com a sua filha. E você vai lembrar dele, vai lembrar dela. Nós não vamos desistir. Ah, pastor, mas o Adriel casou. Mas nós não vamos deixar de orar por ele. O Leonel casou. Nós não vamos desistir dele. A gente quer vê-lo aqui. Ah, pastor, aqui que eu falo é casa de Deus. Pode ser na Assembleia, na Congregacional, no Presidente. Não queremos ele indo para o céu com a gente. Eu não quero ir para o céu e meu filho não ir. Deus tem misericórdia. Eu vou clamar. Devo perseguir esse bando? Eu vou alcançar? Se esse for o seu desejo no coração e você foi desafiado a terminar o culto intercedendo pela sua família, fica de pé, queridão, fica de pé, queridona. Eu disse que quando nossa família é atacada pelo diabo, nós consultamos ao Senhor pela melhor estratégia e guerreamos. A melhor estratégia, você fala, pastor, qual a melhor estratégia? A melhor, eu não sei, talvez, eu sei sim, é a oração, mas bater não é. Não é. Chega uma determinada idade, amado, não adianta dar uma coça, não adianta dizer que quem manda na casa é você, não adianta, calma. Você não vai acolher o pecado na sua casa, você não vai fazer um quarto na sua casa para o marido, para o rapaz e o marido dele, ou para a moça e a mulher dele, você não vai fazer isso. Você não vai no Natal agora encher a sua geladeira de bebida porque o seu filho bebe. Aí, coitadinho, ele bebe cerveja. É a sua casa, cara. Para com isso. Vai tomar cerveja com a gandaia dele. Mas você vai abraçar ele. Você vai dizer, meu filho, aqui nós temos refrigerante, lá no Elinho, refrigereco, mas nós vamos estar juntos. Acolher a família, amados. Acolher a família. Ninguém aqui tem família perfeita. Aquele comercial de Doriana.
Mas a gente vai guerrear. Estenda suas mãos agora diante do Senhor. Você está com a foto no celular, coloca diante do Senhor agora. Neto, filho, filha. Não vou desistir, gente. Não vou desistir. A gente não pode, amados, é guerra. Vida cristã, mas não é um piquenique, gente. Eu não sei quem acha que a vida cristã é um piquenique, é um laissez-faire, como a gente estudou na faculdade, né? Aquela vida assim, sem luta, sem conflitos. Não, não, gente, é dureza mesmo. A gente leva nãos, a gente sofre, a gente leva bordoada, a gente leva tapa na cara. Desculpa a expressão que eu vou usar, a gente leva bola nas costas. É difícil, gente. É difícil. Mas, cara, não desista. Se eu tivesse 1000 vozes, amados, eu diria para você, não desista. Não desista. Ele está todo tatuado, mas não desista dele. Ele está fumando maconha todo dia, mas não desista dele. Pastor, ela não quer mais ir na igreja, conhecer um cara estranho. Não desista dele, não desista dela. Vamos lá, gente. A gente chega para a nossa Ziklag. Essa é a nossa Ziklag. A gente vê a cidade queimada. A gente vê nossos filhos e filhas sequestrados. E sequestradas. As nossas esposas sequestradas. E a gente diz, Senhor, eu não tenho mais forças para chorar. A gente se angustia como Davi fez. A gente se reanima no Senhor como Davi fez. A gente consulta o Senhor como Davi fez. A gente parte para cima dos amalequitas como Davi fez. E a gente salva a nossa casa, amados. Porque quando o carcereiro disse para Paulo o que ele deveria fazer, a mensagem foi crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Reivindique, amados, com graça, sabe? Assim com fé. Traga isso no peito, sabe? Faz arder no seu coração agora. Queridão, queridona, não se distraia não. Deixa arder no coração agora. Toda a minha casa. Toda a minha casa. Você pode dizer comigo? Toda a minha casa. Senhor, nessa noite, pelo Rei e pelo Reino, nós estamos guerreando. Guerreando pelas nossas famílias que estão sendo saqueadas pelo diabo. Não é fácil, Deus, chegar em casa e não encontrar o nosso filho em casa. Não é fácil a gente sonhar com o casamento do nosso filho e da nossa filha e simplesmente um dia ele chega para a gente e fala, pai, mãe, vou morar com a minha namorada. Não é fácil, gente. Olha, não é fácil, hein? Nenhum pai, nenhuma mãe aqui tem prazer nisso. Mas a gente vai continuar orando e acreditando que um dia o casamento vai sair, tem que sair breve, porque se ainda está em pecado, se não estiver, eu não estou dourando a pílula aqui. O que eu estou falando é que há esperança. Há esperança. Há esperança para o seu filho. Há esperança para o seu casamento. Há esperança para a sua família. Deus, essa mensagem é uma mensagem assim que é até difícil a gente se concentrar em detalhes. A gente segue aqui um plano do texto que a gente conhece, mas Deus, é difícil demais pregar essa mensagem sem lembrar do meu irmão Eliel, sem lembrar do Dario, meu cunhado, do Salinho, do Tiago, da Jerusa, de gente da minha vida, da minha história, da história da minha esposa. É difícil pregar essa mensagem sem me lembrar do Eric.
do Enzo. Não dá, Deus. Essa é a mensagem que o pessoal vai lembrar aqui dos filhos, principalmente aqueles que estavam aqui. O Mequias, o Isley, o Rafael. É difícil, Deus, o Mateus. Como é que a gente vai levar isso de boa? O Leonel, a Maria. Não dá, gente, meu Deus. Meu Deus, está doendo, está doendo. E o Senhor quer que doa para a gente orar mais. Para a gente terminar essa série de aniversário, não é ter que festejar, ter que pular, ter que celebrar, mas a gente também tem que chorar. E continuar, Deus, acreditando que o Senhor vai salvar a nossa casa. Vai trazer os nossos filhos de volta. Vai trazer a nossa esposa, vai trazer o nosso esposo. O Léo, pai, esposo da Adriana. A gente vai batizar aqui quem precisa ser batizado, o Lauro, o Darcy, o Francisco, o Carpegiano. A gente não vai desistir dessa turma não, Deus. E vai vir o Daniel, vai vir a Débora, o Henrique, e outros nomes que o Senhor sabe cada um deles. E a gente não vai desistir, Deus. Ah, Deus. Nessa noite nós tomamos aqui um tônico espiritual. Tem gente aqui no celular, a foto está lá, pai. Vai chorar em cima da tela, a gente não vai desistir. A gente vai lembrar daquela palavra de Salmo 126, 6. Aquele que sai levando a semente para semear, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salva o Cauã, Senhor. Salva o Hernani, Senhor. Salva, Senhor. Nós vamos terminar em família. Débora vai vir, o ministério também. Pega seu filho para a gente terminar em família. Não sei, Deus falou isso. É saqueando. Se Satanás tem saqueado, e fica assim, traz mesmo aquele que faz barulho aqui, esses autistas abençoados, traz mesmo. Eles gostam da igreja, gostam daqui, é que eles louvam diferente da gente. Só isso. Cada grito é um louvor. Louvor. Tinha um momento aqui que tinha um que só estava glorificando. Aí é rebeldia, com jeito de ser, como toda criança é igual, gente. Aqui a gente não pode fazer acepção. Nós vamos orar, amados, e cantar. Já estão buscando já. Já estão buscando. E a gente vai estar junto aqui com os nossos... Pelo Rei e pelo Reino, amados. Não dá. Esse é o momento da gente... Por isso que eu falei dos adolescentes aqui, preste atenção, por causa disso. Não perca culto não, mas preste atenção no culto. Não fica no celular, não fica tomando água toda hora. Nem indo no banheiro e ficando lá meia hora no banheiro. Porque Deus tem uma palavra para você, sabe? Deus tem uma palavra. Isso. Que bênção. Vamos lá, meu amor. Pode. Vamos chegar, gente. Porque a gente quer que a nossa família esteja alicerçada em Jesus. É isso que importa, amados. Tem muitos pais que
Se preocupe em dar estudo, é importante, mas não é tudo não, tá? Dar tênis novo, roupa nova, trazer para a igreja, isso é importante, mas não é tudo não, tá? Você precisa pregar o evangelho para o seu filho, para a sua filha, todos os dias. E a sua casa precisa ser uma casa onde Jesus é o centro. Cante ao Senhor. Esperança, luz, canção, lugar seguro, vida cheia. Cante ao Senhor. Após o culto, famílias vão tirar fotos ali, ó. Nós vamos clamar pelas famílias. Vem. Consolador, completa-me em seu amor, minha vida. Tá com a família aí? Vamos lá? Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador. A sua família vai voltar. Acredita nisso, tá? A sua família vai voltar. Aquela cruz se padecer, justiça ele satisfez. Não sofro mais condenação, houve uma morte Você se sentir à vontade, confortável para isso, se ajoelha. Ontem nós terminamos o culto de joelhos para orar. Só em Jesus confiarei. Léo, pode orar daí mesmo, tá? Com a sua família. Ó Deus, nós te agradecemos pela nossa família, Pai. Família que o Senhor nos deu. Ó Deus, nós te agradecemos porque, ó Pai, nesta noite saímos daqui, ó Deus, com a
pela graça do Senhor, ó Pai, que nós podemos ver o crescimento da nossa casa. E, ó Deus, nós suplicamos a Ti por aqueles, ó Pai, filhos e filhas que aqui não estão, para que, ó Deus, o Senhor nos alcance, aonde quer que eles estejam nesse exato momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo toque nessas vidas e as traga de volta para a Tua presença, meu Deus. Ó Deus, obrigado, e que nessa semana continuemos crendo que o Senhor continuará conosco até o final. Cremos que o Senhor vai conservar a nossa casa, ó Deus, por graça do Senhor. Cremos, ó Deus, de que, ó Pai, o Senhor vai nos dar força para continuar clamando pelos nossos. Por favor, ó Pai, enche o nosso coração de esperança e expectativa no agir e no poder do Senhor, porque é Ele, é o Senhor que faz todas as coisas acontecerem. Ó Deus, nós entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Você sente e ore silenciosamente com a sua família aí, tá? Quanto tempo você não ora junto, hein? Pessoal, só uma música bem de fundo, instrumental. E Pastor Léo e eu, nós vamos estar. Libera só os instrumentos, por favor, Dani. A gente quer estar na porta para abraçar você, tá? Mas tira foto com a família bonita ali. A que não é tão bonita, é bonita para Jesus, né? Tira a foto ali, grave, marque esse tempo. Não deixe de lutar, de guerrear pela sua família.